Olá, turma 121 e 122. Estamos iniciando um novo capítulo. Estamos iniciando o novo bimestre, o quarto bimestre de 2020. E essa semana, do 5 ao 8 de outubro, estamos então iniciando o assunto sobre globalização. Conforme nós combinamos, você está com a sua apostila, número 4 do quarto bimestre, módulo número 1, sobre globalização. E vamos ver então esse assunto sobre o mundo globalizado envolvendo todas as questões econômicas que foram propostas durante o ano. No primeiro bimestre, nós estudamos os aspectos físicos de cada continente. No segundo bimestre, nós estudamos sobre questões humanas. No terceiro bimestre, nós estudamos sobre questões geopolíticas. E agora, no quarto bimestre, iremos estudar com vocês as questões formadas sobre economia que envolve todos os continentes. Então, pegue o seu lápis, ou a sua lapiseira, o seu marca-texto e vamos marcando aquilo que temos sobre o assunto globalização. Que Deus possa abençoar você nessa aula e possamos entender esse conteúdo desse dia. Pedimos a presença de Jesus Cristo através de uma oração. Oremos. Que a presença do Senhor Jesus Cristo esteja presente com cada aluno da 121 e 122. Que nós possamos entender o conteúdo e possamos ser iluminados por Ti para o entendimento da mesma. Fica conosco nesse momento. Obrigado a Deus pelas vitórias alcançadas até o prezado momento. Muito obrigado, Senhor, pelo primeiro, pelo segundo e pelo terceiro bimestre. E queremos convidar o Senhor Jesus para estar presente conosco nesse quarto bimestre, o último bimestre do ano de 2020. Fica conosco nesse momento. Em Teu nome te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Vamos lá? Então vamos pegar o seu livro, a sua apostila, os seus apontamentos, lápis, caderno, iPad e vamos então iniciar o nosso assunto de hoje, que vem falando sobre o mundo globalizado. E diz assim: a dinâmica mundial não funciona de forma isolada, como se cada país fosse fechado e autônomo. Então nós podemos observar que no mundo econômico, o mundo econômico não funciona fechado ou autônomo, ou seja, cada um por si. Não, todos estão ligados à questão econômica, em diferentes graus. Lógico, eu vou ter países ricos, vamos ter países emergentes e vamos ter também países pobres. Mas essa ligação é de forma que diferente pelo grau que tem a nível econômico. Existem ligações que estabelecem contato entre as nações, o que chamamos de mundo globalizado. Nós estudamos no terceiro bimestre sobre dois sistemas socioeconômicos, o capitalismo e o mundo chamado socialista. Com o final da Guerra Fria entre os Estados Unidos e a União Soviética e a derrubada do Muro de Berlim, acaba-se então o que nós conhecemos como a Guerra Fria. E entra no mundo hoje o que nós chamamos de globalização. Então, por exemplo, Brasil tem
ligação econômica com a China. O Brasil envia para a China, por exemplo, soja, trigo, carne suína em grande quantidade. Em contrapartida, vêm produtos da China para abastecer o mercado interno. Ou também, o Brasil envia suco de laranja, saindo do estado de São Paulo para os Estados Unidos, e de lá vem o quê? Produtos industrializados. Produtos, por exemplo, ligados à digitação, a áreas como celulares. Então, essa troca, muitas vezes, ela não é igual, né? Tem um desnível entre países ricos e países pobres ou países emergentes. Quando se fala Brasil e China, os dois países são emergentes. Agora, quando se fala em Brasil e Estados Unidos, eu falo Brasil, um país emergente. E quando se fala em Estados Unidos, eu estou falando em um país rico. Então, essas são as condições. Também o Brasil, ele faz o intercâmbio comercial entre o Brasil e a Argentina. O Brasil envia produtos eletrodomésticos brancos, enquanto nós recebemos de lá também produtos da agricultura e da pecuária. São ligação econômica entre dois países, país emergente Brasil e país emergente Argentina. Agora, quando se fala em Brasil e Paraguai, Brasil é um país emergente e Paraguai é um país pobre, no qual o Paraguai depende economicamente da entrada lá do porto de Paranaguá, no litoral paranaense, para transitar todo o espaço de BR-277 para sair de Paranaguá a Foz do Iguaçu, passando pela Ponte da Amizade, e lá chegam os produtos que são transportados da China, Brasil para o Paraguai. Então, esse modo de comunicação econômica nós chamamos de globalização. Embora essa não seja um processo concluído ou definitivo, e até mesmo considerado inaceitável por determinados pesquisadores, seus efeitos podem ser observados em todos os níveis sociais. Como assim, níveis sociais? Eu vou ter no Brasil a classe A, a classe B, a classe C, a classe D e, por último, a classe E. Então, a classe A e B são os privilegiados que nós temos no Brasil, que são os ricos. Depois nós temos a classe C, que é a classe média. O D é o salário mínimo e o E é o salário quando é recebido através da família. A complexidade dessas relações internacionais poderá ser mais bem compreendida por meio dos conceitos que nós iremos estudar agora. Por exemplo, o que é globalização? O que é interdependência? O que é neoliberalismo? O que são projetos de relações diplomáticas? Esses conceitos fazem-nos entender o que significa o contexto do mundo globalizado. Então, acompanhe isso conosco na página 2 do módulo número 1 da apostila número 4. Então, vamos ver com vocês agora definindo a globalização. Então, esse assunto você pode encontrar na página número 2 a 4, no qual nós vamos ver então alguns conceitos relacionados ao mundo da globalização, fazendo assim que a gente possa entender essa relação comercial que existe entre os países. Entre esses países ricos
os países emergentes e os países pobres, né? Então vamos lá. Primeira coisa nos diz o seguinte: observe essa criança. Essa criança, você pode observar que aqui nesse lado tem um símbolo da Nike. Aqui tem um símbolo do Indus. Aqui tem um símbolo do Mobil, que é produto voltado para derivados do petróleo. Aqui você pode observar, bem nesse lado aqui assim, onde estou passando o mouse, uma companhia de telecomunicação. Aqui voltado para esportes. Olha aqui o símbolo da Coca-Cola, o símbolo do McDonald's, né? O símbolo, né? Olha aqui o símbolo do Yahoo, né? O símbolo da Sony e outros símbolos você poderá observar dentro desse contexto. Ou seja, a criança já nasceu nesse mundo chamado globalizado. E o que é globalização? Não é possível entender a dinâmica mundial de forma isolada, como se cada país fosse fechado e autônomo. Não dá para dizer, por exemplo, assim, o Brasil ele é um país que cresce a nível econômico só por ele. Ele não vende e nem compra. Logicamente que o país não vai crescer. O país só vai crescer quando temos o quê? Um intercâmbio entre um país e outro país. Ou seja, o país Brasil vai vender mercadorias para outros países. E também o Brasil vai comprar produtos de outros países. Isso faz gerar o quê? Uma economia de globalização. Depois podemos observar, existem ligações em graus diferentes que estabelecem o contato entre as nações e podem ser chamados de globalização. Aqui nos diz o texto que, por exemplo, como já foi citado, nós vamos ter no mundo 3 grandes grupos de países, conforme já estudamos: países ricos, países emergentes e países pobres. Dentro desse contexto, nós vamos ter o quê? Ligações em graus diferentes para estabelecer esse contato entre países ricos, países emergentes e países pobres, né? E esse é o contexto que faz girar a economia mundial logo após o que nós conhecemos a Guerra Fria. Agora eu vou ver com vocês também alguns conceitos sobre globalização. Diz assim: a globalização é um dos processos de aprofundamento internacional da integração econômica, social, cultural e política. O que seria então essa integração econômica? Essa integração econômica, como já citamos anteriormente, nos diz o seguinte: é uma ligação entre países ricos, países emergentes e países pobres. Essa ligação é uma ligação econômica, um dependendo do outro. Infelizmente, o Brasil sendo um país emergente, fazendo uma comunicação de economia com o mundo globalizado com os Estados Unidos, tem uma grande desvantagens, pelo fato de que o país dos Estados Unidos é o país rico que manda para nós produtos industrializados. E, em contrapartida, nós enviamos para os Estados Unidos matéria-prima. É uma integração econômica não muito justa, como você pode observar, mas essa integração entre um país rico e um país pobre. Quando você fala, então, por exemplo, questão social, né? Quantas pessoas adentraram no espaço brasileiro nesses últimos dias, ou nesses últimos tempos, ou nesses últimos anos? Por exemplo, Haiti, com os aspectos de tremores e terras,
muitas pessoas do Haiti vieram trabalhar no Brasil, principalmente focalizando em Santa Catarina, em Chapecó, pela grande concentração de indústrias que temos nessa região, né? Indústrias frigoríficas fazem com que muitos haitianos venham à procura de novas condições sociais. Também nós temos no Brasil os bolivianos que atravessam o seu país e vão para o estado do Acre em grande composição. E lá nós temos muitas pessoas bolivianas que vieram da Bolívia pelo fato de ter o quê? As condições econômicas desfavoráveis em comparação com a economia do Brasil. Também nós temos a Venezuela, né? Grande composição devido à questão social e política, muito está dentro para o espaço brasileiro. E quantos árabes e sírios temos no Brasil? Essa é o quê? É uma integração social. Com essa entrada de vários grupos no Brasil, nós vamos ter o quê? Uma integração cultural. Essa integração cultural desde o descobrimento do Brasil. Por exemplo, na questão cultural indígena, o que eles deixaram para a nossa estrutura cultural brasileira. Temos a entrada dos brancos, né? Os portugueses, franceses, holandeses, ingleses, mas a predominância foi portuguesa. E juntamente com a entrada no Brasil dos negros africanos. Então essa mistura entre vermelhos, povo primitivo, os indígenas, depois o povo branco, os portugueses, e o povo negro, africanos, fizemos uma integração cultural. Além do mais, de presença de asiáticos, os amarelos. Então essa é uma outra integração cultural que nós temos no Brasil, envolvendo o mundo chamado globalizado. E a integração política? O Brasil possui um bom relacionamento político com todos os países do mundo. Menos a Coreia do Norte, porque a Coreia do Norte é um país que está fechado no seu próprio sistema e não faz abertura para o mundo no geral. Mas, em contrapartida, tem alguns outros países que também o Brasil tem uma pequena relação por fato de o próprio país não fazer abertura econômica, ou social, ou cultural, ou política, dentro do contexto de vários países e também, por exemplo, do espaço do Brasil, né? Então diz o seguinte, né, continuando a nossa leitura, que teria sido impulsionado pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países no final do século XX e o início do século XXI. Lógico que no final do século XX, né, para o século XXI, nós tivemos toda essa transição política no mundo, através do processo do envolvimento de duas grandes potências mundiais, chamado de bipolaridade. Estados Unidos, capitalismo, e a URSS, a ex, né, com o mundo socialista. Com a derrubada do Muro de Berlim, o mundo então entra no mundo chamado globalizado, conforme nós já citamos para vocês. Agora, esse conceito de globalização é a aldeia global, onde tudo está interligado, tais como no ambiente econômico, social, cultural ou político. Quando você fala em questão econômica, Brasil, um país emergente, Estados Unidos, um país rico, e Bolívia, um país pobre. E esses três países, eles têm essa ligação econômica entre elas. País, integração social. Quando nós colocamos, por exemplo, a entrada de vários grupos no aspecto brasileiro. Quando você fala em árabes,
sírios, bolivianos, venezuelanos, haitianos, colombianos que vêm para o espaço do Brasil viver a vida aqui por questões de economia, por questões sociais, políticas, religiosas ou próprio clima. Questão cultural deixada pelos grupos indígenas, questão cultural deixada pelos grupos dos negros, africanos, por cultura deixada pelos próprios portugueses e a também dos amarelos, faz a nossa ligação cultural. E a política, conforme nós falamos, é a questão aonde nós temos o quê? Essa questão de Brasil ter um bom relacionamento com todos os países do mundo. Então, isso que nós colocamos para vocês é o que nós chamamos de globalização. Essa ligação econômica, social, cultural ou político. Todos estão aqui interligados, o que nós chamamos de aldeia global, né? Aldeia global, olha, aldeia global, tudo está aqui interligado. Nessa aldeia global, tudo está interligado na questão econômica, na questão social, cultural ou político. Pontos positivos da globalização. Importante no combate à inflação. O produto vai ter o que? Qualidade. E nós vamos ter o que? O investimento vice-versa entre países, Brasil com países estrangeiros através das multinacionais. Um exemplo, Coca-Cola. Promove o desenvolvimento tecnológico, né? Essa estrutura cada vez vai melhorando pelo fator do mundo globalizado. Potencializa as trocas comerciais e bens e serviços entre os países e abre portas a diferentes culturas e melhora o relacionamento entre os países dos continentes. Agora, você viu no slide anterior que eu coloquei para vocês pontos favoráveis, pontos positivos do atual mundo globalizado. Se não fosse o mundo globalizado, nós não teríamos, por exemplo, essa grande estrutura de vários produtos internos no Brasil que a gente não conhecia há algum tempo atrás. Você irá para os Estados Unidos ou para um país europeu e lá encontrar um produto de qualidade. E hoje nós podemos encontrar produtos de qualidade no Brasil porque tem essa competição econômica entre países ricos e os países, por exemplo, pobres, né? Agora, alguns pontos negativos, tais como o dinheiro fica nos países desenvolvidos. Por exemplo, Coca-Cola. A Coca-Cola no Brasil, ela é uma instituição norte-americana de origem de Atlanta, nos Estados Unidos. E ela investiu praticamente a sua Coca-Cola no mundo todo, colocando, por exemplo, a Coca-Cola também no espaço brasileiro. Agora, de 100% da economia da Coca-Cola, fica o quê? 70% ou 75%, conforme a empresa, é enviado para a sua sede. Ou seja, tudo que é produzido no Brasil na Coca-Cola brasileira, de 100%, 70% ou 75% vai para o capital da Coca-Cola na sede em Atlanta, nos Estados Unidos, sobrando 25% ou 30%. Esses 25%, 30% vai ser voltado o quê? Para melhorar o produto da Coca-Cola num país, como o caso do Brasil, ter propagandas e pagar os trabalhadores. Isso é uma desvantagem, porque os Estados Unidos, sendo um país rico, ele vai colocar produtos no Brasil como a Coca-Cola e volta o seu dinheiro para lá. E esse dinheiro, ele foi o quê? Gerado no espaço nacional brasileiro. E é uma desvantagem esse ponto
de colocar esse lucro sendo enviado para os países de sua origem. Também com essa tecnologia científica, aumenta o que nós chamamos de desemprego. Por quê? Porque hoje, com essa tecnologia, é investido, substituído a mão de obra humana por máquinas. Então, por exemplo, no banco, algum tempo atrás, no banco, nós tínhamos muitas pessoas que trabalham no banco de forma na caixa, né? Você ia lá, depositava ou retirava dinheiro. Hoje, essas caixas, a maior parte delas foram o quê? Substituída por máquinas, chamado caixa eletrônica, pela alta tecnologia. E com isso vai gerar o que nós chamamos de desemprego. O aumento vai gerando com isso. Também nós temos a aculturação, né? Essa aculturação, quando, por exemplo, se fala os Estados Unidos têm uma cultura deles, que é o processo do Halloween, né? Nesse período de outubro e novembro, praticamente. Agora, no Brasil, nós não temos Halloween. Mas, por tanto ter esses espaço de Black Friday que temos, por exemplo, lá nos Estados Unidos, através do Halloween, veio também para o nosso próprio espaço brasileiro, criando então, por exemplo, os Black Fridays, que são feitos nesse período, né? E que não é uma cultura brasileira, e sim uma cultura de lá. Outra aqui, ó, exploração da matéria-prima e da mão de obra barata, quando países desenvolvidos se instalam em países pobres, né? A disseminação de atividades criminosas e ilegais e o uso da internet voltado para várias questões, como se pode observar. Agora, esses aqui, vamos ver com vocês alguns conceitos voltado para o mundo de globalização. O termo-chave para compreender o fenômeno da globalização, nós chamamos que é chamado de interdependência. E ele resume o papel e a participação de cada país em maior ou menor proporção na dinâmica do sistema do mundo. Então vamos ver que tudo parece estar ligado a essa interdependência econômica no mundo. A globalização é um fenômeno que afeta as relações humanas totalmente no tipo social, como no econômico e no político. E a globalização significa que tudo que nos rodeia tem um grau de interdependência, logicamente, pelo fato de ter a questão humana, questão social, questão econômica e política, como nós já citamos anteriormente. País Brasil, emergente. País Israel é um país totalmente rico, né? A interdependência, ela vai estar ligada a isso que nós chamamos de redes de comunicação. E essa rede de comunicação, de transporte e o avanço tecnológico, essa modernização que eu coloquei em verde, redes de comunicação, avanço de tecnologia e transporte, ela vai integrar esse espaço comercial, esse espaço cultural e o espaço científico, formando essa interdependência entre as nações. A interdependência entre um país, né? Vamos falar o seguinte assim, o país Brasil com o país Estados Unidos. Matéria-prima, Brasil envia suco de laranja e os Estados Unidos enviam para o Brasil produtos de tecnologia, como celulares. A mão de obra brasileira é de quantidade. A mão de obra norte-americana é de qualidade. A tecnologia industrial brasileira é emergente. A tecnologia industrial norte-americana dos Estados Unidos é de países ricos. O comércio internacional, nós temos esse comércio internacional com os Estados Unidos, mas é um comércio desfavorável, porque nós mandamos matéria-prima enquanto eles mandam produtos industrializados. País desenvolvido aqui, no caso, exemplo, os Estados Unidos. E aqui no caso desse exemplo, país subdesenvolvido
é o Brasil, ou o que nós chamamos emergente. A interdependência proporciona resultados desiguais entre nações ricas e pobres, o que vai afetar toda a população. Então vocês viram, conforme o exemplo que eu fui colocando, país rico, Estados Unidos, país pobre ou emergente, Brasil. Enviamos matéria-prima para lá e eles enviam para nós o que? Produtos industrializados. E com isso nós vamos ter o que? Essa desigualdade social, gerando nos países, como o caso do país emergente, 5 classes sociais. E lá para os países ricos, como uma única classe social. A classe, por exemplo, ricos ou médios, né? Então a interdependência proporciona essa desigualdade social entre a própria população. A interdependência de determinados países se limita a fornecer matéria-prima e ou não de obra a baixo custo para os países que dominam a tecnologia industrial. E dessa forma, os preços podem ser elevados e fornecer o que? Empregos para a população. Por exemplo, aqui você pode observar o conjunto de videira, no qual vai proporcionar o que? A matéria-prima uva vai proporcionar então esse suco. E esse suco aqui tem essa interdependência da matéria-prima para a produção do produto. Esse produto pode ser o que? Comercializado no mundo todo, por exemplo. E essa dependência, como foi dito, ela pode gerar essa desigualdade entre nações ricas e pobres. Por exemplo, quando foi citado naquele exemplo que nós precisamos enviar matéria-prima para os países ricos. E com isso vai ser um mercado competitivo, sendo explorado pelos países desenvolvidos, logicamente pela dominação econômica deles. Aqui, só para a gente ter uma mistura, olha só, por exemplo, questão de ricos, né? Aqui temos uma pessoa, um casal rico, e está numa determinada localidade, esse cara preparando o lanche para essa pessoa. Aqui nós temos os pobres, por exemplo, né? Nessa inundação que ocorreu, e lá eles estão fazendo o quê? Estão felizes da vida por estar participando, comendo, assim por diante. E aqui esse pobre, por exemplo, oferecendo, trabalhando para essa família rica. Então nós temos essa grande desigualdade social no mundo da interdependência econômica. Vamos para o próximo assunto, que são conceitos voltados para o mundo globalizado. Liberalismo. Então diz o seguinte: liberalismo é uma ideologia baseada na organização da economia em linhas individualistas e não por ter instituições ou organizações coletivas. Isso se dá desde o século XVI, com a clara intenção de combater o mercantilismo, cujas práticas já não atendiam às novas necessidades do capitalismo. Então, aí Adam Smith começa a explicar esse espaço da consequência do mundo econômico. E nós temos atualmente, através do liberalismo econômico, o que? Os blocos econômicos são verdadeiros representantes do liberalismo, pois estimulam o comércio competitivo entre seus, gerando o que nós conhecemos, o Mercosul, o ALCA, né, o NAFTA, a União Europeia. Essas instituições de blocos econômicos, o que nós temos hoje conhecido como liberalismo econômico. Esse contexto você já pôde observar na questão da sociologia e filosofia, mas nós estamos observando na questão econômica. E na questão econômica nós podemos observar esse liberalismo através de blocos econômicos, um auxiliando o outro a nível econômico, um ajudando o outro, como por exemplo Mercosul. No grupo do Mercosul, os 4 países iniciantes deram o quê?
um fortalecimento na economia deles. Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Hoje, lógico, com mais outros países que fazem parte desse contexto do Mercosul. Dentro do contexto econômico, nós podemos observar que liberalismo econômico, ele vai fixar preços dos produtos, ele vai contratar ou mandar embora trabalhadores e vai criar empresas. A lei da oferta e da procura livre concorrência, quantidade de produtos no mercado. E o Estado não intervém na economia, garantia de segurança e justiça. E, logicamente, surge o que nós conhecemos de neoliberalismo. E o neoliberalismo é que, por exemplo, o Brasil ele está tendo que começou a fortalecer-se com a privatização de empresas estatais, o que vem desencadeando vários debates sociais praticamente no mundo, né? E o neoliberalismo, por exemplo, que nós podemos observar nesse contexto que os produtos, por exemplo, o petróleo, ele vai abastecer o mundo por inteiro. Então, esses são os novos blocos econômicos surgindo através do neoliberalismo. Quando você fala em protecionismo, né, o que significa protecionismo? Voltado para a matéria de geografia, é o que nós chamamos de sistema de produção da indústria ou do comércio de um país concretizado em leis que proíbem ou inibem a importação de determinados produtos por meio da taxação de produtos estrangeiros, barreiras alfandegárias. Isso quer dizer o seguinte: hoje, no mundo chamado protecionismo, para proteger os seus produtos, é criada uma taxa. E essa taxa, através de barreiras alfandegárias, nós iremos o quê? Proporcionar, por exemplo, questão voltada, por exemplo, à proteção do produto. Por exemplo, assim, aqui você pode observar esse lápis que eu estou mostrando para você. E esse lápis aqui tem, bem aqui assim, ó, se você conseguir observar, tem um conjunto de barras. E essas barras aqui nós chamamos o quê? De proteção ao produto, né? Para não ter que criar, por exemplo, produtos falsificados, que muitas vezes são criados. Ou também na apostila de geografia, você também observa aqui, ó, né? Bem aqui onde estou passando o dedo aqui, ó, um conjunto de barras. E essas barras fazem o quê? Vão proteger esse produto, né? Que nós chamamos então de taxação de produtos, né, estrangeiros e protegendo principalmente a nossa indústria e o nosso comércio. Então você pode observar todos esses produtos assim com essa lista de proteção para os mesmos. Agora, logicamente que hoje foi criado o código QR, que é um código de barras bidimensional, que pode ser facilmente escaneado e vai mostrando se o produto é original ou não. Aqui você pode observar que algum tempo atrás, né, o fone 4S sendo vendido na questão nacional nesse valor. Agora, algum tempo atrás, quando tínhamos o 4S, passagem para Nova York, pela TAM, 2 dias de hotel, mais iPhone de 4S, o mesmo tipo, pagando esse valor. Lógico, pela proteção que nós temos através das taxas que tem cobradas no mesmo. Então, esse mundo globalizado é um mundo competitivo. E os estados criam essas leis direcionadas para o mundo da proteção. Olha só, preço de um Corolla XEI 2.0 no Brasil vendendo por 75 mil nesse período, tá? Agora, olha só, 12% é cobrado de impostos estaduais, 9 mil. 30% de impostos federais, 22,5. E preço sem impostos, 58. Ou seja, olha só, nós pagamos praticamente essa porção de impostos para o governo. Agora, quanto custa um carro lá fora? Na África do Sul, 58. Na Alemanha, 50. Ou nos Estados Unidos, 32. A média toda vai dar 45. E que no Brasil é 75. Ó, 45 mais 45 dá praticamente quase 81. E aqui, só 81, nós temos um carro só, né? Então você vê essa diferenciação de impostos. A mesma coisa você pode observar esse carro no Brasil, que
feito em Sumaré, São Paulo, pagando esse valor e é vendido lá fora por esse preço. Aqui, o mesmo preço, essa diferenciação, fabricado em contrapartida em lugares diferenciados, né? E isso e tudo, essas taxas, ele é visto através da Receita Federal, da alfândega, né? E aí nós podemos observar essa composição de pessoas trazendo os produtos e ao passar pela linha da alfândega é totalmente verificado se não passa da cota. E isso é feito pela Receita Federal. Alguns pontos positivos e negativos, né? Proteção da indústria nacional. E o ponto negativo é o quê? É o fator de comodismo da indústria nacional. Com isso, nós podemos observar o seguinte, que quando nós temos esse ponto positivo, logicamente que através dos impostos cobrados vai proteger os nossos produtos internos. Agora, um ponto negativo, com essa proteção, muitas vezes a gente se acomoda com o produto, não se tornando um produto de qualidade para ser vendido no espaço econômico brasileiro. E finalizando as relações diplomáticas, nós temos alguns pontos tais como a primeira solução é buscar sempre por negociações. Esse é o contexto da diplomacia. E o papel do diplomata é utilizar o diálogo para firmar acordos, evitando situações de embargo econômico ou conflito, né? Então, por exemplo, quando se tem essas relações diplomáticas, diplomáticas entre os países, é para facilitar que os produtos possam circular entre um e o outro sem ter o problema de questões de taxação de impostos sendo cobrados muito elevados. Você poderá fazer essa página número 4 e o próximo assunto vamos falar sobre o território relacionado à globalização. Muito obrigado pela sua participação. Eu sei que tem muito aluno que está curtindo os vídeos, mandando comentário. As nossas aulas estão sendo remota. Eu aqui fazendo essas gravações e você assistindo, né? E curta, né? Mande lá, curti, gostei dos vídeos e estamos vivendo nesse período. Que Deus possa abençoar você e vamos finalizar com uma oração. Obrigado a Deus pelas bênçãos concedidas a cada aluno e que o Senhor possa abençoá-los ricamente. Possamos ter a tua paz, o teu amor, o teu conforto e segurança. E quando tu vieres nos novos céus, possamos estar preparados para morar contigo. Muito obrigado por tudo e obrigado por essa aula. Obrigado pelos meus queridos alunos que sempre posso estar abraçados por ti, pelo teu grande poder do amor. Em teu nome que te pedimos, em Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Tchau, turma. Fui. Até o próximo encontro. Felicidades para vocês todos.